Aleluia. O Senhor é bom mesmo. Aleluia. O Senhor é bom. Quantos sabem que o Senhor é bom? Aleluia. Ele é bom mesmo. Como Ele é bom. E depois que a gente descobre isso, ninguém consegue arrancar essa verdade de dentro da gente. Deus é bom. Amém? Sabe, queridos, nós não vamos ter respostas para tudo que acontece. Mas, quando nós descobrimos verdades da palavra de Deus, estas verdades, elas devem descer para o nosso coração. E uma delas é que Deus é bom. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Nunca duvide da bondade de Deus. Nunca duvide do caráter de Deus. Amém? Eu me lembro que quando minha irmã faleceu, minha irmã partiu com 23 anos de idade. Ela teve um aneurisma cerebral. E durante 2 meses, o diabo me atormentou nos meus pensamentos, dizendo: e agora? Como você vai ensinar realidades da nova criação e dizer para as pessoas que é a vontade de Deus que elas vivam muito, que é a vontade de Deus saciá-las com longevidade? Como é que você vai ensinar isso se você acabou de perder a sua irmã com 23 anos de idade? E isso ficou durante 2 meses me atormentando. E um dia eu estava lendo a palavra, um texto que eu já conhecia, em João, capítulo 11, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, e ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E esse texto, naquela manhã, saltou, pulou para mim. E eu disse: diabo, eu não tenho resposta. Eu não sei porque minha irmã foi embora tão cedo. Mas de 2 coisas eu sei. A primeira é que ela está no céu. A segunda é que, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus ainda é a verdade. E Deus é bom. Amém? Tiago, ele disse: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é bom. Querido, Deus não está por detrás das tragédias. Deus não está por trás das desgraças. Nunca duvida do caráter de Deus. Amém? Aleluia. Não estava no script, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. Alguém precisava estar ouvindo isso. Amém? Não coloca dúvida no caráter de Deus, porque o seu Deus é um Deus bom. Amém? Então, nós começamos ontem, estamos numa celebração de aniversário, 9 anos da obra de Deus nesse lugar, na Igreja do Lamarão. E a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nesses dias para vocês foi sobre sucesso. Porque Deus tem planos maravilhosos para este lugar. Deus tem planos de avanço, Deus tem planos de rompimento, Deus tem planos para coisas extraordinárias nesta região. É muito maior do que vocês ainda conseguem captar. Mas o espírito da fé já repousou sobre a liderança de vocês. E eu dizia ontem que vocês não vão crescer apenas para cima, mas Deus tem no coração que Lamarão cresça para os lados.
Amém? Deus tem planos para este lugar. E Deus estabeleceu essa obra com um propósito. Então, Deus tem planos de sucesso para essa igreja. Mas quando eu dizia que Deus tem planos de sucesso, não é sucesso para as paredes, nem para as vigas desse prédio. Sucesso para a igreja do Lamarão é sucesso para a vida de cada um de vocês. Amém? E então ontem nós falamos um pouco sobre sucesso financeiro. Porque não tem como a obra de Deus crescer se o povo não cresce. Não tem como a obra de Deus prosperar se o povo não financiar esta obra. Porque, queridos, não é a Brahma nem a Coca-Cola que vai financiar o reino de Deus. Somos nós mesmos, o povo de Deus. Então, Deus, eu sei porque sei que Deus está pronto para confiar riquezas a muitos dos seus filhos. Mas não será qualquer um. Serão aqueles que têm o dinheiro no bolso, mas não têm o dinheiro no coração. Serão aqueles que têm o dinheiro no bolso e o coração no céu. Amém? Então a obra de Deus vai avançar, a obra de Deus vai prosperar, mas Deus precisa que primeiro o seu povo prospere. Como eu falava para vocês ontem, pastor Darren, quando Deus sinalizou no coração dele para que nós teríamos um templo próprio, começou com uma semente de R$1.000 todo mês. Era o que dava para a igreja guardar naquele tempo, né, Edma? R$1.000. E hoje, aquela obra já está em mais de 4 milhões. E não terminou ainda. E quem está pagando essa conta? Quem está pagando essa conta, queridos? É obra de Deus? É. Mas Deus está usando o povo dele. Então, tem sempre isso em mente, que Deus nos prospera porque Ele tem um propósito para isso. Amém? E eu achei lindo quando o pastor estava lendo o texto de 1 Crônicas 29, porque o rei Davi, ele entendia isso muito bem. Ele estava já prestes a partir, já estava velho, ele sabia que era o filho dele, Salomão, quem ia pegar a empreitada da construção do templo. E achei tão lindo quando Davi disse, olha, eu tirei do meu próprio tesouro. Eu não estou dando apenas a oferta do meu palácio, do meu reino, do meu governo, mas eu estou dando do meu tesouro particular. E, gente, não foi pouca coisa, não. Eu estava olhando aqui o que Davi ofereceu para a construção de um templo que ele nem chegou a ver o início da obra. Olha só, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro, 245 toneladas de prata. Toneladas. Já pensou? Sabe o que eu vejo aqui? Um homem extremamente milionário, mas a riqueza dele estava nas mãos de Deus. Amém? Então, nós gastamos o tempo de ontem falando sobre sucesso na área financeira. E vimos que Deus nos mostrou o caminho para prosperar. Quem lembra? Quem estava aqui? Trabalho, integridade e semeadura. Não tem varinha mágica, não, gente. São princípios estabelecidos pela palavra. Amém? E hoje nós vamos continuar falando sobre sucesso. Mas sucesso em outra área. Sucesso na área de família. Porque Deus tem planos extraordinários para essa igreja. Mas a igreja do Lamarão é feita pelas famílias do Lamarão. É feita pelas famílias que congregam nesse lugar. Então, queridos, igreja forte só é forte de verdade se as famílias são fortes. Uma igreja é saudável se as famílias são saudáveis.
Amém? Porque se nós somos crentes, se está tudo bem só aqui dentro, e lá em casa está um inferno, lá em casa a casa está caindo, é falso, gente. É falso. Amém? E Deus, Ele quer nos ver bem em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, igreja forte é feita por um povo forte. E o melhor lugar para sermos fortes é na nossa casa, na nossa família, porque tudo começa de lá, tudo sai de lá. Amém? Aleluia. E o que é sucesso? Sucesso significa ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em algo, conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Ser bem-sucedido. E sabe, queridos, é muito comum quando a gente está comentando sobre pessoas de sucesso, geralmente o comentário gira em torno da área profissional ou financeira, né? Sucesso, porque ele é um engenheiro de sucesso, ela é uma médica de sucesso, porque aquele é um atleta de sucesso, porque ali ele é rico, é um investidor de sucesso. Mas você já viu algum troféu sendo entregue para um pai de sucesso? Para uma mãe de sucesso? Porque ninguém lembra, gente, de famílias de sucesso. Sabe que existem muitas pessoas que hoje são um sucesso, mas porque elas tiveram uma família bem estruturada. De repente, uma mulher que a sociedade não dê valor, porque ela não tem um diploma, porque ela não tem uma formação, e a única coisa que ela fez na vida foi criar muito bem os filhos. Aí o mundo não está nem aí para você. Mas você é digna de um troféu. Uma mãe de sucesso. Uma mãe de sucesso. Pai de sucesso. Amém? Quantos concordam comigo? Eu acabei de falar dele, que o rei Davi foi um rei de extremo sucesso. O currículo de Davi, gente, ele é maravilhoso. Olha só, Davi foi um dos maiores conquistadores que a terra já conheceu. Ele deixou um legado de conquistas para o seu filho Salomão e para os seus súditos. Ele deixou muitas riquezas obtidas nos despojos dos inimigos. Ele estabeleceu paz entre as fronteiras. Ele conquistou o respeito dos seus inimigos. Ele levantou uma oferta milionária para a construção do templo. Ele foi um rei escolhido por Deus. Foi um guerreiro muito forte, mas também foi poeta. Ele foi rei, mas também foi profeta. Também foi um adorador extravagante. Ele foi um rei amado por Deus, amado pelo seu povo e amado pelo seu exército. Gente, Davi não era um líder apenas respeitado. Davi era um homem amado, um líder amado. Um líder cujas pessoas estavam prontas até para morrer por ele. Olha que interessante que tem em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 15 a 17. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 15 a 17. Suspirou Davi e disse... Suspirou Davi. Aqui não foi uma ordem. Ele não deu ordem para ninguém aqui. Sabe quando você pensa alto? Quando você diz assim, ai, quem me dera.
Pensou alto. Só que ele pensou alto e alguém ouviu. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Gente, eles só ouviram Davi dizendo: ai, quem me dera beber daquela fonte. E ó, os 3 se mandaram. Só que eles passaram pelo território dos filisteus. E isso era um alto risco para a vida deles. E eles não estavam nem aí, eles só queriam agradar o rei. Não foi pedido para eles. Eles só queriam satisfazer o desejo do rei Davi. Gente, eu vejo amor nisso. Amém? Davi, ele é lembrado como o rei mais amado da história de Israel. Da linhagem dele veio o Salvador do mundo, Jesus. Um homem que viveu há mais de 3.000 anos. Mas ainda hoje, a bandeira de Israel carrega uma marca que faz referência a ele. A estrela de Davi. Que currículo, né? Mas, queridos, infelizmente, Davi, ele engrossou as fileiras daqueles que são um sucesso só fora de casa. Davi foi um sucesso da porta de casa para fora. Dentro de casa, não. A Bíblia fala sobre muitos dos filhos de Davi e conta a história de muita coisa que aconteceu com os filhos de Davi, com a família de Davi. Tamar foi estuprada. Aminon foi assassinado. Absalão se rebelou contra o pai e foi morto. Adonias quis usurpar o trono do pai e se autoproclamou rei e morreu também. Quantos sabem que esse não é o quadro de uma família de sucesso? Que esse quadro não reflete uma família abençoada. Filhos morrendo, filhos sendo estuprados, filhos se levantando contra o pai. Sabe, queridos, no livro de Romanos, capítulo 15, diz que outrora o que foi escrito para o nosso ensino. Então, Paulo estava dizendo que o que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para a gente aprender alguma coisa. E Deus, ele é tão íntegro que ele não escondeu absolutamente nada. E nós temos histórias e histórias e histórias. E sabe, alguém já disse que a pessoa que é sabida, ela aprende com seus próprios erros. Ok? Eu sou esperta. Se eu já fui por aqui e eu sei que nesse caminho aqui não tem uma coisa legal, quem disse que eu vou por aqui de novo? Vou não. Então é normal um homem aprender com os seus próprios erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Sabe, você não precisa se arrebentar para saber que um negócio não funciona. Amém? E, queridos, a Bíblia está cheia de exemplos para a gente seguir
E também está cheia de exemplos para a gente não seguir. Então, a gente aprende o que a gente deve fazer, mas a gente também aprende o que a gente não deve fazer. Amém? E por isso é que Paulo diz, olha, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Então, eu tenho histórias maravilhosas e eu tenho histórias desastrosas. Os bons exemplos eu vou seguir, os maus para trás de mim. Tá dando para entender? E então, a gente vai entrar um pouco na casa do rei Davi. Nessa noite. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Diga assim, Deus me projetou para que eu tenha uma família de sucesso. Amém. 2 Samuel, capítulo 13. Versículos 1 a 5. Aleluia. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Na verdade, queridos, Tamar era meia-irmã. Eles eram filhos do mesmo pai, que era Davi, mas de mães diferentes, ok? Mas eram irmãos. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo, diga, Aminon tinha um amigo. Um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Na verdade, queridos, Jonadab era primo. Era amigo, mas era um priminho de Aminon. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, eu estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Agora, olha o conselho, gente, desse rapaz, Jonadab. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. A gente está continuando a ler para você entender. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele o agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel.
Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Terrível, né, gente? Um irmão violentando uma irmã. Sabe, queridos, uma das características de pais de sucesso são pais atentos. São pais atentos. Amém? Os nossos olhos precisam estar abertos. E a maioria de nós aqui é crente, é filho de Deus. E a gente pode estar sempre na presença de Deus dizendo: Pai, se tem alguma coisa que eu preciso enxergar na vida dos meus filhos, que eu não estou vendo, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Traz ao meu conhecimento. Porque eu sei que existem coisas que eu posso até não ver, mas nada se esconde dos teus. Vocês estão entendendo, queridos? Pais de sucesso precisam estar interessados com a vida dos filhos. Quem são os amigos dos seus filhos? Com quem eles andam? De vez em quando, vai lá na escola onde o filho e a filha estudam. Vai perguntar para a professora como é seu filho na escola, como é sua filha na escola, como está sendo o desempenho deles, como é o comportamento deles. E acredita no que a professora disser para você. Porque é interessante, gente, tem pai e mãe que não acredita não. E sabe que isso acontece até dentro da igreja? Às vezes, as tias do departamento infantil, da igreja de crianças, elas estão lá lidando com os filhos de vocês. E às vezes lá dentro, eles manifestam um comportamento que não é legal. De bater nos coleguinhas, de morder, de estar sempre arengando com as outras crianças. E aí, quando a tia vem contar para a mãe fica com raiva. Você deve estar enganada. Meu filho mesmo não. Sabe, queridos, que às vezes os nossos filhos não são os santinhos que nós imaginamos. Então, pais de sucesso são pais atentos. O que as pessoas estão comentando sobre os meus filhos? O que está falando sobre eles? Eu preciso estar atento a isso. Eu preciso, pelo menos, conferir para ver se é pertinente ou não. Sabe, queridos, Davi aqui, ele foi um voador. Pense num pai desantenado. Como é que ele é um rei? Os seus filhos são príncipes. E lá vem Aminon, eu estou doente. Eu quero que o senhor peça para minha irmã fazer comida para mim. E olha, eu quero que ela venha trazer no meu quarto. Peraí, Davi, como assim? Sua irmã é uma princesa. Nós temos criadas no palácio. Nós temos cozinheiras no palácio. Por que você quer que a sua irmã faça isso? Um pai voador, um pai desatento. O perigo ali, rondando. Ele não enxergava nada. Outra coisa que o pai Davi, eu não estou falando do rei Davi, eu estou falando do pai Davi. O filhinho dele, Aminon, tinha amizade com o primo
astuto, chamado Jonadab. O menino era um demônio. Olha o conselho que ele dá. Cara, se deita, puxa ela para o seu quarto, tranca a porta e depois, passa. Isso é um conselho de um rapaz de boa índole? De um bandido, de um criminoso. Mas era coladinho com o filho do rei. Quem são os amigos dos seus filhos? Aonde é que os seus filhos estão indo passar a final de semana? Em que casa os seus filhos estão indo dormir? Você conhece a família onde seu filho e sua filha estão indo dormir? Queridos, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele disse: as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, deixa eu dizer algo para vocês. 99% das pessoas que hoje, dos jovens que hoje estão envolvidos com drogas e bebidas, tudo começou debaixo da influência de uma amizade. Nós precisamos ser pais atentos. Ser pais presentes. Vocês estão entendendo, queridos? Nossa, gente, é muita coisa para falar, não dá tempo não. Sabe, eu me lembro, eu não sou velha não, gente. Mas eu venho de uma geração que a gente brincava na porta de casa. Né? Todo mundo, a maioria das crianças estudavam pela manhã, aí de tarde solta a molecada na rua, vai todo mundo brincar. Aí a gente brincava de pique-esconde, de amarelinha, de queimada, e era uma delícia. Aí quando dava umas 4 horas da tarde, a mãe estava lá: fulano, entra, vem tomar banho. Não era assim, gente? Eita, tempo bom. Aí hoje, queridos, nós estamos diante de uma geração e de um tempo tão terrível que nenhum de nós mais deixa os filhos brincarem na porta de casa. Não dá mais. O mundo piorou. E aí, como pais, nós temos uma falsa sensação de segurança. Meu filho não está correndo risco porque ele está dentro de casa. Meu filho não vai ser assaltado, meu filho não vai ser violentado, mas meu filho está lá, trancado num quarto. E às vezes, queridos, ele está correndo mais risco do que se estivesse brincando de bicicleta na porta de casa. Pais atentos. De vez em quando vai lá, vai pesquisar mesmo. Vai olhar as redes sociais do seu filho. Vai ver o que ele anda postando. Vai ver com quem ele anda conversando. Vocês acham, queridos, que aquela atrocidade que aconteceu há poucos dias lá em Suzano, vocês acham que aquela doideira acontece de um dia para o outro? Jovens se alimentando de lixo pela internet. Vocês estão entendendo? Então, nós vemos aqui a falta de percepção do pai Davi. Era um excelente rei, mas não enxergava um palmo diante do nariz do que acontecia dentro de casa. E, queridos, Deus nos quer empresários de sucesso, ministros de sucesso, estudantes de sucesso, mas Deus nos quer família de sucesso. Amém? O sucesso na minha vida, na vida do meu marido, o nosso sucesso não pode estar, gente, só da porta para fora. Sucesso tem que estar da porta para dentro também. E o que acontece do lado de fora deve ser um reflexo do que existe dentro. Amém?
Não vai dar tempo da gente continuar lendo a história, mas sabe o que foi que o pai Davi fez para corrigir essa história? Nada. O que foi que ele fez com o filho Aminon, que violentou a irmã? Nada. A Bíblia diz que Davi só ficou indignado com a atitude do filho. Como assim? Não teve uma disciplina? Não teve nenhuma correção? O crime dele era passivo de apedrejamento. Era o que a lei dizia. Mas o camarada não levou nem uma bronca. E eu acho que Davi era daquele que pensava que o tempo cura todas as coisas. Vamos jogar para debaixo do tapete? Que o tempo passa. Com o tempo as coisas se ajeitam. Não, gente. Problema dentro de casa, a gente não bota para debaixo do tapete e faz de conta que não tem nada acontecendo e vamos deixar a mulher esquecer, vamos deixar o marido esquecer, vamos deixar os filhos esquecer. Não, problemas nós precisamos resolver. Porque tudo que é pequenininho cresce. Cresce. E aí está lá Davi achando, não, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Que tudo vai ficar bem, gente? O pai não fez nada. Só que o outro irmão pegou todo o gás de raiva. Absalão, durante 2 anos, nutriu ódio por Aminon. 2 anos. E aí, armou um circo, uma festa, né? Convidou os irmãos e deu ordem para que os empregados dele, quando primeiro encheu a cara do irmão de goró, e disse, olha, quando meu irmão estiver bem bêbado, pode matá-lo. E não tenham medo, a responsabilidade é minha. Aí você vê, gente, uma tragédia puxando outra tragédia. Uma tragédia puxando outra tragédia. Consequência do quê? De coisas que não são resolvidas. Vocês estão entendendo? Aí a Bíblia diz que Absalão, ele fugiu para não morrer. Passou 3 anos distante do pai. Depois ele voltou para Jerusalém, ficou mais 2 anos na cidade. Então era 5 anos sem ver o pai. E ele queria falar com o pai, até que o pai Davi manda chamá-lo. E Absalão tinha expectativa sobre esse encontro. Afinal, depois de 5 anos, ele ia voltar a ver o rosto do pai novamente. E eu acho que ele esperava uma bronca, choro, abraço, sei lá o que Absalão esperava daquele momento. Mas a Bíblia diz que o pai Davi só deu um beijo e foi embora. Queridos, frieza e indiferença às vezes machucam mais do que uma bronca. Você fazer o outro se sentir um nada. Muitas vezes dói mais do que levar uma... Vocês estão entendendo? Mas vocês acham que parou por aí? Parou não, gente. Olha só. 1 Reis, rapidinho. Capítulo 1. Porque a gente vai ver o outro filho de Davi. E aí você vai ver que realmente Davi não foi um pai de sucesso. Infelizmente. 1 Reis, capítulo 1. A partir do 1º versículo. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram
Vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei e cuide dele. Ela se deitará ao lado dele a fim de aquecê-lo. Então procuraram em todo o território. Vamos pular para o versículo 5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Aqui é o outro filho de Davi. Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Agora, gente, Davi já tinha dito que quem iria sucedê-lo seria o seu filho Salomão. Aí vem Adonias, o outro filho de Davi, se autoproclamando rei, usurpando o trono do pai. Agora, dá uma olhada no versículo 6. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Ou seja, o pai Davi era um pai babão. O pai Davi era um pai que não dizia não. Nunca contrariou a vontade do filho Adonias. Que coisinha linda do papai. Sabe, queridos, uma das piores coisas que os pais podem fazer para estragar o caráter de um filho é criá-lo sem limites. É criá-los sem disciplina. Em Provérbios, querido, capítulo 29, versículo 15, diz que a criança entregue a si mesma faz a mãe passar vergonha. Não são os pastores que estão dizendo isso, são os educadores que estão dizendo isso. Que o problema desta geração de hoje, de crianças e adolescentes, essa rebeldia, o problema é uma geração sem disciplina. Como você quer preparar seus filhos para a vida? Como seu filho, sua filha lá na frente vai aprender a receber um não? Vai saber administrar quando a vontade dele ou dela não dá para ser do seu jeito. Como é que eles vão administrar isso? Se papai e mamãe se tornam súditos dos filhos. Porque tem filhos, queridos, que literalmente eles estão reinando em casa. E às vezes são uns pituquinhos desse tamanho. Os pais colocam os filhos na posição de rei e eles se tornam súditos. Pois não, filho, o que é que você quer que eu faça? Você quer isso ou você quer isso? Onde você quer sentar? Eu sempre digo isso, queridos. Uma vez uma irmã me procurou pedindo ajuda. E ela disse: professora, já estou me dedurando, né? Professora. Me ajude, eu preciso de ajuda, mas eu não consigo mais ter pulso com meu filho. Meu filho não me obedece. Eu estou tendo problemas seríssimos com ele não me atende. E eu pensava que ela ia falar de um marmanjo. E aí a primeira coisa que eu perguntei a ela foi: filha, quantos anos tem seu filho? E ela disse: 4. Vocês estão entendendo, queridos? Deus confiou a nós. Quantos são pais e mães aqui? Queridos, nós precisamos ter sucesso nesse papel. Amém? E não vai ser fazendo todas as vontades deles, não. Sabe?
Quem deve dizer, quem deve ditar as normas da casa, não são as crianças, são os pais. Criança precisa de amor, mas criança precisa de limites. Precisa de coisas ordenadas. Amém? Mas sabe, queridos, para tudo isso fluir dentro de casa, precisa de esforço da nossa parte. Precisa de atenção da nossa parte. E como eu estava falando para vocês, eu venho de uma geração que o único objeto que concorria com a atenção da família dentro de casa era a televisão. Era a única coisa que podia roubar a atenção dentro de casa, era a televisão. Mas como era um objeto caro, eu me lembro que só tinha uma na sala, preto e branco. No dia que meu pai quis que fosse colorida, ele botou uma tela azul na frente. E aí a TV ficou colorida. Mas ainda assim, estava toda a família ali. Estava todo mundo ali. E hoje, gente, hoje nós estamos vivendo dias terríveis. Porque hoje nós temos uma maconha dentro de casa. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Existe uma dependência extrema das pessoas com esse aparelhinho aqui. E aí tá o pai para um lado, a mãe para o outro, os filhos para o outro, e cada um no seu próprio mundo. E já passou o tempo em que isso aqui pegou só nos adolescentes. Isso aqui está viciando adulto também. É sério, gente. Porque, olha, os pais estão trabalhando, chegam em casa, né? E aí chega, vamos botar o café, vamos fazer a janta, vamos ajeitar as coisas. E aí, naquele tempo que sobra, que era justamente para você dar uma sentada e bater aquele papo com uma filha, com um filho, você corre para onde? Para as suas redes sociais. Aí você sabe da vida de todo mundo. Você sabe quem casou, quem descasou, quem chegou, quem viajou, quem foi, quem veio. Sabe da vida de todo mundo, mas não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Pais de sucesso são pais atentos. Pais de sucesso são pais presentes. Pais de sucesso são pais que resolvem problemas. Agora, não é largar o cacete, não, gente. Chega aqui. Vamos conversar o que está acontecendo. Mas nunca faça de conta que não tem nada acontecendo. Sabe, queridos? Porque eu tenho aprendido que as coisas que não são tratadas, elas se avolumam. E lá na frente, sabe o que vai restar para você? A vergonha. Tem gente que fica protelando, empurrando com a barriga. Não trata, não fala, não toca no assunto. Isso vale também para relacionamento de marido e mulher. É porque o tempo não dá, gente, não dá tempo. Vem outro culto aí. Mas sabe, quando você identifica que as coisas não estão legais, que tem alguma coisa que está pegando dentro de casa, que fugiu, que não é mais como era antes, ei, não faz de conta que não tem nada acontecendo, não. Bora, vamos sentar aqui. Vamos consertar essa história? Deus nos projetou para o sucesso. Deus tem planos para a nossa vida. Deus não tem planos de vergonha, de escândalo para a nossa família. Amém? Mas, queridos, tudo aquilo que a gente vai protelando, pode ser que lá na frente, a única coisa que vai restar é a vergonha.
Deixa eu contar algo para vocês, rapidinho. O professor do Rema experimenta muitas coisas, vocês às vezes nem imaginam. Principalmente os que viajam, né, Cacá? Uma vez eu fui dar aula numa cidade grande. E uma abençoada foi me buscar no aeroporto. Mas ela tinha um costume. Detestava parar para abastecer o carro. Então, ela era daquela pessoa que esperava, sabe, a luzinha vermelha acender. E quando a luzinha vermelha acendia, ela ainda ficava rodando, rodando, rodando. E o marido vivia brigando com ela. Mulher, abastece esse carro. Porque ele ia para a empresa e era ela quem ficava com o carro. E ela disse que só encostava assim, quando não gostava de parar e abastecer. E um dia, ela foi me buscar no aeroporto. E a luzinha já estava acesa. Gente, aconteceu que assim que ela chegou no aeroporto, o carro apagou. E detalhe, o posto de gasolina mais próximo do aeroporto era quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Resumindo a história, sabe como é que nós acabamos indo para casa? Não, em cima de um guincho. Que mico, né? Que vergonha. Imagina a cena, gente, que ela não podia deixar o carro dela lá no aeroporto. Então, ela acionou o guincho veio, colocou o carro dela em cima do guincho e nós dentro do carro, sendo levadas pelo guincho. E eu sei que ela estava muito constrangida. Ela estava com muita vergonha. Mas quantos sabem que tudo isso podia ter sido evitado? Se simplesmente ela não protelasse o que ela sabia que ela precisava fazer. Sabe, queridos, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Existem situações que às vezes a gente vai dando corda, e a gente não trata, e a gente não fala, e a gente não cuida. E aí quando a gente menos... Caramba! Estourou. E o que ficou para a gente foi só a vergonha. E Deus não nos projetou para a vergonha. Deus nos projetou para o sucesso. Mas sucesso não é algo que vai cair na nossa cabeça como fruta madura. Nós fazemos o nosso sucesso. Amém? Nós fazemos o nosso sucesso. Deus tem planos lindos para a igreja do Lamarão. Planos de sucesso. Mas é necessário que essa igreja tenha famílias de sucesso. E aí essa igreja vai ser uma igreja saudável. Porque a família é saudável. Amém? Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Pai, obrigada pela tua palavra. A tua palavra, ela tem tantas instruções para nós. E é tão bom ser instruído pelo Senhor. Porque o Senhor nos instrui, nos guiando para um caminho de vida. Nos guiando sempre para o melhor. Porque o Senhor mesmo disse, olha, eu é que sei que planos eu tenho para vocês. Eu tenho planos de paz. Eu tenho planos de fazê-los prosperar. Eu tenho planos de sucesso para vocês. Pai, mas nós entendemos que nunca seremos um sucesso longe da tua palavra. Nunca seremos um sucesso se não seguirmos as instruções da tua palavra. Por isso, Pai, eu quero te render graças por esse tempo de aniversário em que o Senhor está nos instruindo a sermos famílias de sucesso, nos instruindo a aprendermos a lidar com as situações dentro de casa, nos instruindo a sermos pais atentos com os nossos filhos, com a nossa família,
porque o perigo está rondando as nossas casas, mas o Senhor não quer que nenhum se perca, porque o Senhor não nos deu filhos para a perdição, porque o Senhor não nos deu filhos para a vergonha. E Pai, nós queremos cumprir o nosso papel, e por isso nós te louvamos pelas instruções da tua palavra nesta noite. E eu declaro em nome de Jesus paz sobre cada casa, sobre cada lar aqui representado. Pai, que através do teu Espírito, os teus filhos estejam recebendo sabedoria e a forma como eles devem lidar com cada situação dentro de casa, com cada filho, até porque cada filho é cada filho. Eles não podem ser tratados da mesma maneira, porque eles não são iguais. Mas o Senhor é aquele que nos reveste de sabedoria para saber como lidar com cada um deles. Pai, eu oro para que, se por acaso houver, nos lares que estão aqui representados, existirem coisas que estão acontecendo, coisas ocultas, que os pais deveriam tomar conhecimento e não sabem, em nome de Jesus eu declaro tudo vindo à tona, em nome de Jesus. Nada ficará escondido, nada ficará oculto, porque nenhum filho se perderá, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o pai e mãe, como marido e mulher, eles desfrutem de tanta comunhão, que os dois realmente sejam um, de um só parecer, que haja tanta harmonia entre marido e mulher, que eles pensem da mesma maneira, que eles tomem a mesma decisão, que haja, Senhor, harmonia e concordância nas decisões que eles tomarem como casal. Declaro em nome de Jesus o coração do marido convertido ao coração da esposa, o coração da esposa convertido ao coração do marido, o coração dos pais convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos convertido ao coração dos pais. Jeová Shalom é o teu nome, e eu declaro o teu nome sobre cada lar aqui representado. Paz em cada casa, Pai. Paz em cada família, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor.